Já fizemos erros de muitos filmes da Barbie, e se vocês quiserem ver os vídeos desses erros, é só você clicar nos cards que vai aparecer o link da playlist. E também está o link aqui na descrição. Eu sou a Isha. E eu sou a Hayley, sejam bem-vindos ao Hipopaticamente Falando. Mas antes de irmos para os erros de hoje, vamos revelar o erro bônus do último episódio. A cena era essa aqui, do filme de Vida de Sereia 2. De sua tia, que pode nos jogar o feitiço de tornar realidade nossos piores pesadelos. E essas são as pessoas que acertaram o primeiro erro, mas ninguém acertou o segundo erro. O erro da primeira cena é que depois de tacar o feitiço no mini peixe, não tem a áurea em volta dele, aquela áurea que fica em volta dos feitiços da Ares. Assim como os outros que são atingidos. E assim como ele tava antes mesmo, ele já tava no feitiço do pior pesadelo, tinha áurea. Aí tacou de novo o feitiço e ele já não tem mais. Parabéns pra vocês que acertaram. E também, pelo que eu me lembro, nem o peixe que vira peixinha tem essa áurea. É verdade. Já na segunda cena, Carrie fala do feitiço do pior pesadelo, mas nenhuma delas sabia sobre esse feitiço. Vimos toda a conversa delas com a Calissa e ela não falou que o feitiço era exatamente transformar o pior pesadelo. E nem adianta falar que foi a Azuma que explicou, porque a Azuma achava apenas que era um feitiço tenebroso, e nem sabia se o que a Ares tinha feito. O que Ares fez com a senhora? Eu não consigo me mexer. Ares a afundou numa vala do oceano em um feitiço tenebroso e ela ainda está lá. Porque ela só fala do feitiço pior pesadelo pros peixes elétricos, né? Que faz concretizar o seu maior medo. Ela só fica jogando verde, seja o seu pior pesadelo. O seu pesadelo agora é real, mas ela não conta. Não conta que Ela é só isso. conta depois. Bem-vindo aos piores pesadelos, As embaixadores. embaixadoras saberiam, mas as outras não. Nem a Calissa sabia. Então não tinha nem como a Carrie saber do feitiço ali. Ele tem razão. Uma coisa legal é que algumas pessoas comentaram alguns erros que deixamos escapar. O Teres falou que quando a Merlia vai fazer a manobra bananeira, ela dá um salto pra trás, é tipo um mortal. Mas ela aparece de frente pras câmeras, sendo que ela, como ela virou pra trás, ela teria com a cabeça lá virada pra trás. Ela estaria olhando pra trás, não pra câmera. Essa eu não tinha notado não, mas muito boa. Já esse nome legível, que eu não consigo ler o nome. Se a Merlia é inteira em ambas as partes, ela não poderia fazer Marvita enquanto é humana, né? Então realmente, ela não dava pra podia. fazer humana ali. Ela, como humana, não tinha as mechas cor-de-rosa, Não não podia podia fazer- respirar embaixo da água e nem fazer a marvita. E pior ainda, que é o pior erro desse filme. Quando ela virasse humana, ela não teria a mágica, porque a mágica é da só parte dela sereia. sereia. Então se ela virasse humana, ela não conseguiria desvoltar pra ser Pra ser sereia. sereia. Porque ela tá na parte humana e ela não consegue acessar a parte... E a Stephanie comentou também outro erro que a gente não percebeu. Quando Merlia vai fazer carinho em Snouts, a alça do seu biquíni dá uma bugada. E entra dentro da pele dela, fica tudo bugado. E quando elas vão ver as embaixadoras presas, a Catherine está com os olhos totalmente brancos. Parece aquelas crianças do clipe da Bonnie Tyler. O primeiro trauma infantil, você nunca esquece. E só um Hokage comentou o seguinte: a Calissa está na frente do espelho, mas ela não tem reflexo. Essa eu também não tinha percebido, não. Vampira. Agradecemos a todos vocês que nos ajudaram a colocar mais erros em Vida de Sereia 2. Ora, de nada. Agora sim, bora pro filme de hoje, que é Barbie e as Três Mosqueteiras de 2009. Como vocês sabem, esse é o último vídeo que estamos reformando do quadro de erros. E nosso primeiro erro é bem na primeira cena do filme, pois alguns moinhos não estão girando mesmo que tenha vento. Talvez seja porque não tem o toldo nas hélices, mas nem o galo tá girando. Esse negócio aqui é pra ver se tem vento, nem ele tá girando. Corine desarma o Messê espantalho e sua espada cai no chão. Mas depois ela some do chão quando ela estava falando com sua mãe. E porque tem os fenos no caminho, sendo que antes ela ficava dando um monte de pirueta e não tinha nada ali. O caminho tava livre, né? O espantalho estava perto dos fenos, mas quando Marie aponta Alexander, ele não está mais lá. Os fenos que Corine subiu eram esses aqui, mas olha a distância dele para a corda. Como que ela conseguiu saltar tão longe? Uma dádiva dos ninjas. Na manhã seguinte, Corine se prepara para viajar a Paris e sai do estábulo parecendo levar algo na mão, que guarda no alforje de Alexander. Mas se aproximarmos, parece que ela não tem nada nas mãos. De longe, a mãe de Corine é mais alta que Alexander, mas na cena seguinte, ele é mais alto. Algo interessante de notar é que no livro D'Artagnan dormiu uma estalagem, já Corine não quis nem saber e dormiu no chão mesmo. Será que ela não sentiu falta de uma cama, não? Não quando eu posso dormir sob as estrelas. Então Corine avista Paris. Mas só eu que nunca tinha notado que essa Paris tinha uma Notre Dame. Sério, porque a gente sempre tinha notado que Moda e Magia tinha Notre Dame, tinha lá o Arco do Triunfo, mas aqui a gente nunca tinha visto essa Notre Dame. E há algo muito interessante nessa vista. Vendo esse ângulo do palácio, essa ponte me faz ter o seguinte questionamento. Essa ponte é onde a Corina avista o Louis e o Felipe subindo na torre. Mas se vocês verem, ela está vindo dessa torre, que é muito separada do palácio. Como que ela foi parar lá se ela conhecia as passagens secretas? Por que que ela iria pensar de ir lá pra uma torre lá no meio do nada, sendo que a treta toda estava no interior do palácio? Por que que ela foi pra lá?
Você não sabe nem eu. Como a gente disse, ela até se parar do palácio, pra ela chegar lá, ela teria que ir pela passagem subterrânea pra chegar e subir até lá em cima. Pra vocês terem uma noção, é nessa mesma ponte que a Corina conseguiu subir no balão. Mas ela veio da parte do palácio e não da torre. E, se eu não me engano, não tem nem escada pra subir nessa ponte, a única entrada é aquela ali. Não, é o que eu tô falando, tudo bem, que ali tem as passagens secretas, se brincar, tem uma passagem ali no chão que vai abrir o chão, ela vai descer, mas não tem escada lá, não tem nada, só outra coisa. Vocês já perceberam que Paris é uma rua só? A entrada é ali e a porta do palácio é ali em frente. Mais fácil de invadir impossível. Se alguém chegar ali de carretão, vai direto ali. Corine havia subido na macieira pra pegar maçã pra Miette comer, porque a pobrezinha tava com fome. Mas o engraçado é que quando ela vai comer, a Corine acaba derrubando na euforia. Tadinha da Miette. E gato come maçã com casca e tudo, ela consegue morder a maçã inteira. Alexander é um cavalo alto, mas na hora de descer, Corine desce como se ele fosse um pônei. Um mero degrau, nem se esforça. Corine vai falar com Serge que escrevia algo. Logo, ele deixa tudo de lado pra falar com ela. Engraçado, ele deixando a pena de lado como se ela não fosse voar com vento e fechou o livro molhado de tinta que ele tinha acabado de escrever. Deve ter colado todas as páginas. Borrado, né? E colado também, Sim. tipo, tinta cola também. Sem contar onde está o pote de tinta pra ele molhar a pena. Pior que isso, só a Corine dando dinheiro pra ele, sem o Serge ter definido o preço pra ficar com o Alexander. Corine então encontra um grupo de mosqueteiros. Para mostrar suas habilidades, ela coloca Miette no chão pra fazer estrelas. Só que Miette some logo depois que Corine coloca ela no chão. Se brincar, ela deu um chute nela que ela voou igualzinho um Ducas de bota. Por isso que ela subiu. Corine então sobe no barril e o barril não caiu com movimento brusco, mas quando Brutus derruba o barril, ele cai facilmente. E para isso acontecer, ele deveria estar vazio. E se estava vazio, como ela subiu sem cair? Mas eu já lhe disse que não sei. Quando Corine sobe no barril, tem muitas pessoas atrás dela. Depois Brutus solta os barris e uma linha se abre até Corine e ela cai. Mas um pouco antes dela cair, havia várias pessoas atrás dela. Como que os barris passaram se tinha um monte de gente atrás? Mas por quem eles nos tomam? Por tolos? Quando ela subiu no barril, só tinha esse barril por perto. Mas quando mostra ela no chão, tem outro barril em pé do lado dela. E quando ela se levanta, já não tem nenhum barril por perto. E a carroça que o Brutus soltou os barris também não está em lugar nenhum. Quando o mosqueteiro mostra o escritório, tem 2 guardas, 2 bandeiras e um portão com grades. Mas quando mostra a Corine indo até o escritório, tudo sumiu. Não dá pra acreditar. Nossa, mas que vergonha. E do nada o Brutus tá na frente delas. Porque presta atenção. Ele estava vendo a Corine, enfezou com elas, mas depois do nada ele saiu como se nada tivesse acontecido e depois viu ela de novo. Por que ele saiu? Mas eu não sei. Quando Brutus olha a Miette, Corine não está com a carta nas mãos, mas depois ela está com a carta. A Corine tem um sexto sentido que conseguiu ver o Felipe indo golpear o Louis mesmo que estivesse distraída antes. Mas aqui não percebe o cachorro de 3 metros indo pra cima dela. De costas até vai, mas aqui não, ela tava do lado dela. Como é que ela não viu o cachorro? Quando Corine vai embora, os mosqueteiros voltam a lutar na escada. Mas quando Brutus olha a Corine, não tem mais ninguém ali atrás, nem o público tá ali. Quando Corine estava indo até o pátio da casa de Treville, não tinha ninguém ali, só um mosqueteiro. Até porque ali só os mosqueteiros que entravam. Mas quando mostra a visão de Brutus, tem uma galera ali. Mas quando ela corre atrás dele, tem menos pessoas que antes. Antes só tinha 2 mosqueteiros no portão. Agora tem 3 mosqueteiros e o Bertrand tá ali também. Além disso, os mosqueteiros na porta são um moreno e um loiro. Quando Corine vem correndo, o moreno está à esquerda e o loiro à direita. Quando o mosqueteiro para, eles trocam de lugar. E quando abrem a porta, trocaram de lugar de novo. E depois, quando o mosqueteiro é expulso, eles trocam de lugar de novo. Eles não cansam? E você pensa que acabou? Não, porque quando ela vai até Treville, eles trocaram de novo. Dá pra parar! Quando eles conversam, atrás de Corine dá pra ver a rua. Mas havia 2 portas e um portão até a rua. Mas agora a passagem está totalmente livre. Quando Mestre Treville está respondendo Corine, seus olhos parecem estar azuis, mas são castanhos originalmente. E quando ela está pensando na vida, podemos ver onde eles estavam conversando antes. E não tem nenhuma porta ou portão de novo. Então corta para Viveca. Quando ela sai da loja, ela não desceu nenhuma escada e mal saiu direito da loja. Apenas deu um passo e depois outro passo pro lado. Mas depois apareceu uma escada atrás dela, que não a mostrou descendo em nenhum momento. E pausa pra vermos esses figurantes vendo sei lá o que ali. E por que tem essa mesa no meio do nada e com tecidos ali pro pessoal levar embora sem mais nem menos? Vacilando demais. Acho engraçado que várias coisas nesse filme elas tiram do bolso, mas nenhuma roupa delas tem bolso. Tinha sim os bolsos invisíveis na época, sei lá o que. Mas pra um vestido com esse tanto de tecido, ainda ficaria visível de ver. Elas não tem tanto tecido pra deixar invisível mesmo. E que bolso grande é esse pra caber uma tesoura desse tamanho e não marcar nada? Imagina então quando ela caiu. Brutus bate em um barril e derruba a melancia que estava em cima dele. Além da melancia não ter caído em cima dele, ela não racha quando cai no chão. Deve ser comida cinematográfica, de isopor. É o isopor? Realmente é de isopor, porque ela saiu quicando a melancia. É.
Além disso, as mulheres que estavam atrás de Viveca sumiram com a mudança de câmera. Quando Viveca sai da loja, ela abre apenas uma das portas, mas quando jogam lama nela, as duas portas estão abertas. A loja que Viveca saiu tinha um todo rosa e uma placa com tesouro e linha. E ela caiu em frente a essa loja. Podemos ver até aqui a poça em que ela vai cair. Mas quando Corinne se desculpa, podemos ver a loja atrás de Corinne. Sendo que a Corinne já tinha passado da loja. E pior que não tinha nem outra loja igual na rua. Engraçado notar que o jardim de rosas do palácio é aberto para a cidade. Não tem porta, não tem guarda, não tem nada. É livre, é o jardim comunitário da Carol. Quando aparece René, podemos ver os guardas dormindo na porta. Mas quando ela perde o arco, não podemos ver eles no portão. Até hoje me pergunto como que esse arco foi parar ali. Exatamente ali. Ela mal encostou nas cordas, como que ela conseguiu dar o impulso pro arco voar assim, desse jeito? Sem contar como é que ela puxa a corda do violino pra usar de arco desse jeito. Já tentou puxar a corda do violino? Elas são bem firmes e esticadas pra sair o som, então não daria pra puxar assim, deixar folgado. E se fizesse, estragaria todo o violino. René caiu de frente, era pra ter caído de cara na fonte e as pernas pra cima, pra fora da ponte. Mas do nada ela está sentada ali debaixo da água. Quando Brutus e Miette entram, os mosqueteiros estão mais perto do que estavam antes, a entrada diminuiu. E vamos admitir que o Brutus já teria pego a Miette, principalmente nessa cena aqui porque ele tá bem em cima dela. O Brutus é muito maior, é um cachorro adulto, diferente da Miette, que é um filhotinho. E diferente de A Princesa Plebeia, porque os três eram adultos, então tem aquele negócio tipo da Serafina conseguir correr. Mas aqui é o tamanho das pernas da Miette, ela nem consegue correr. Olha as perninhas. Tic-tic-tá, tic-tic-tá. Eu só sei andar assim. Fora que a Serafina já estava acostumada a correr do Midas. Brutus saiu da fonte molhando todo o chão, mas quando Corinne chega, o chão tá sequinho. Piso de secagem rápida. Porque Madame de Bossé teria um uniforme pronto pra Corinne se ela acabou de demitir Constância e não esperava contratar ninguém ali naquela hora. Sem contar que o uniforme tava na cozinha e tava tudo pronto, tipo... E nem os mosqueteiros na época tinham o próprio uniforme que o Mestre Treville dava. Mas ali eles têm. Elas têm um uniforme, pronto. Nem Constância, que era coisa da rainha lá. Tinha uniforme. Tinha uniforme, mas ela tem o uniforme pronto. Sem contar também que, como a Corinne ia substituir a Constância, era pro uniforme das duas serem da mesma cor. Mas é um amarelo meio coisa e o outro vermelho. Além delas terem uniforme, são todos o quê? Uniformes diferentes, curtos. Naquela época, roupa curta pra mulher não dava. E coloridos, o que não era pra acontecer naquela época, já que roupas coloridas e vibrantes, como vermelho, roxo e azul, e até o verde, né, que aquele verde dela era diferenciado, eram usados apenas pelos nobres, que eram muito caros pra comprar o tecido, e eram os únicos que tinham dinheiro. Então nunca que empregadas do mais baixo escalão do palácio poderiam usar cores chamativas assim. Estavam bem no sol do meio-dia, mas quando os mosqueteiros vão embora, está tudo escuro lá fora. Depois que Helene se assusta, as talheres que estavam penduradas na parede simplesmente somem. Quando de Bossé puxa Corinne para dentro, as portas dos fundos estão fechadas, mas quando elas chegam perto, as portas estão abertas. De Bossé estava na frente de Corinne quando chuta o espanador, mas depois mostra ela passando por Corinne como se ela estivesse atrás dela. E os sapatos em cima da roupa que não caem por nada. Corinne vive mexendo e não caiu nada. Isso porque ela pegou com uma mão. Além disso, vocês conseguem perceber que a camisa branca é costurada no vestido vermelho? Não é uma camisa e o vestido, é tudo costurado. Como Miette entrou na panela e fechou sem o Brutus ver. Que tava bem em cima dela. Como que ela conseguiu despistá-lo assim se ela tava bem em cima dela? Sem contar que o Brutus não estava na cozinha antes, mas depois apareceu ali. Quando Viveca cai na lama, ela caiu de costas e sujou suas costas e capa. Mas quando ela sentou, não mostra a roupa suja e sua capa está limpinha. E agora mostra só a parte roxa da roupa suja. Mas como ela tava com a capa, era só pra sujar mesmo a parte branca, porque não tava com proteção. Então era pra sujar a parte branca, a saia e a gola. Mas o vestido está todo sujo, menos a parte branca. Nem a meia sujou. E quando Brutus e Miette espirraram lama nela, mal sujou. Mas quando ela caiu na poça, a mancha era muito maior. Só a saia de René está molhada, mas ela caiu inteira no chafariz. E nem molha o chão por onde ela passa. Já a Aramina não tem nenhum ferimento de ter caído na roseira, nenhum corte ou arranhão. Apenas ficou cheia de rosas para realçar a beleza. As empregadas pobres, tendo cada uma cama de casal, com coisas cheias de ouro, escrivaninhas e janelas de vidro nessa época. Nem é de madeira, é de vidro. Além de muito espaço e vista privilegiada. Sem contar nas roupas de cama com tecidos caros, com direito a almofadas e privacidade. Porque elas têm as cortinas pra terem privacidade. No livro nem a Constância, que era dama de companhia da rainha, dormia nos dormitórios do palácio. Imagine elas. Se bem que no livro elas tinham uma casa própria. Aí que colocaram elas dormindo no palácio. A Aramina tem uma barra de balé, mas insiste em usar a cadeira para apoio e a cadeira ainda é da Corinne. A casa brilhando a mais de 1000 sóis e quase não tem velas no quarto e nem lareira para dar esse brilho todo. No inverno isso deve ser um frio. Quem aumentou esse ar? Isso aqui tá um gelo. Corinne entra pela varanda. Mas se vermos, ela entra por essa varanda aqui.
porque depois ela passa por Vivek e Aramina. Mas cadê a escada pra ela subir na varanda? Não tem escada nem dentro do quarto, nem fora do quarto. Só tem uma explicação pra isso. Parkour! Ela fez parkour igualzinho o D'Artagnan. Aramina estava fora do tapete, enquanto Vivek estava inteira em cima do tapete. E ela e Aramina estavam lado a lado, apesar de Vivek estar um pouquinho mais atrás. Mas quando Corinne entra, Aramina está em cima do tapete e apenas o manequim de Vivek está em cima do tapete. Além de Vivek estar muito mais atrás do que antes. E quando Corinne vai dar o arco a René, não dá pra ver a Aramina atrás dela. Eu tenho certeza de que vamos achá-la. Antes, René estava na cadeira do lado da cama, mas quando Corinne ia dar o arco, ela está bem no final da cama e não do lado. E porque ela tá escrevendo sobre a perna e não na escrivaninha que tá ali por um motivo, né? E a Corinne dorme em 5 segundos, com tudo aceso, com clima tenso no quarto e sapato. E nem se cobre, nem fecha as cortinas, dormiu até com o uniforme. E milagrosamente, a cadeira de Corinne voltou ao lugar sem ninguém ter mexido. Nossa, parece que eu vi algo. Foi vulto. A Viveka varrendo sem vontade nenhuma, enquanto a Aramina fica fazendo passos. Gente, como que esse balão vai voar só com uma vela? O fogo de uma vela só não ia ser suficiente para levantar aquele cesto e nem encher direito aquele negócio com tecido pesado e sair voando assim, uma vela só. Em cima ainda tinha coisa de ouro, né, na parte de cima do balão. Se fosse de papel, eu acreditava. Mas como é de tecido... Com a chama do fogão até dava, mas a vela não dá certo não. E o balão muda de rota sem corrente de ar nenhuma. Quando o Louis bate em Corinne, ele olha pra frente, mas quando o balão cai, ele olha pro lado, sendo que o balão já tinha mudado de direção muito antes. E notem a Corinne varrendo muito estranho ali atrás. Vocês já notaram que o Felipe posiciona o Louis embaixo pro Lustre cair bem em cima dele? Ainda mais que ele falou, tipo, lá, o homem nunca conseguirá voar. Aí ele olha pra cima, é aqui, ó. Aí ele dá uma desculpa. X marca o local. Ele dá desculpa de olhar pra cima pra ele ver onde tá o lustre. Aí depois ele pega o Louis pelos ombros e fica aqui, paradinho. Aí ele dá 2 passos pra trás. Aí depois, quando ele vê que o lustre tá caindo, ele vai e se protege. Já dava pra saber praticamente ali que ele era o vilão mesmo. Sabe? E graças a Deus, na nossa paródia, que na nossa paródia a gente deixa bem óbvio isso. A gente fala na paródia. Mas olha, fica aqui pro lustre cair em cima de você. Arruma bem aqui, enquanto eu afasto uns 2 passos para trás. E enquanto eles conversam, não dá pra ver as meninas na escada. E em questão de segundos, elas mudam os objetos de limpeza. Antes estavam todas de vassouras, mas agora apenas Corinne e Aramina estão com vassouras. Quando mostra o lustre no chão, a Aramina acaba deixando sua vassoura cair. E a vassoura fica do lado dela. Mas quando ela quebra o castiçal, não há sinal da vassoura em nenhum lugar. E a vassoura fica sumida o resto da cena. Sem contar que também não dá pra ver as meninas atrás da Aramina. Nem atrás da Corinne, nem atrás de ninguém. Tipo, ela some. Tipo, cortaram a cena e só deixaram. Não, Corinne, só você É agora. o foco de cada uma. Eu até acredito que dá pra quebrar uma vela com um pano e um vidro com um cabo de espanador. Mas estilhaçar cacos com a vassoura e quebrar ouro com a perna já acho meio difícil, viu? No mínimo, a Corinne conseguiria tirar uma lasca do caco ou desviar o caco. Não estilhaçá-lo. O negócio virou pó. Porque os cacos, eles se formam de acordo com a área mais resistente do vidro. Então quebrar a área mais resistente do vidro com cabo de vassoura, meio difícil. Sem contar que é tão mais fácil quebrar os estilhaços do que simplesmente desviar deles, igual Matrix. E ninguém se machucou, eu sempre fico impressionado com isso. René estava no alto da escada, mas quando aparece a Aramina e Corinne, ela não aparece no alto da escada. O balão de Louis caiu em cima do último degrau, mas depois ele some e ninguém o pegou. Os mosqueteiros pegam o lustre e não sobem nem descem com ele. Eles vão pro lado. Podia até falar que eles só colocaram pro lado pra desobstruir o caminho e depois alguém iria lá buscar. Mas quando elas batem as mãos, ele não está na escada. Você conta que nem tem aquela parte plana onde o lustre caiu. Dá pra ver pelo corrimão, é tudo reto, não tem a parte ali... Você sabe, né? Fora que o lustre caiu e não quebrou o chão, né? Verdade. Antes de ver a pedra, Corinne trocou de lugar com a Viveka. Ela não estava ali antes e nem mostra ela atrás de Aramina e Viveka. Como que ela foi parar lá? Se eu contar, você não vai acreditar. René estava segurando a vassoura pela metade do cabo. Depois está segurando bem na ponta. E depois no meio de novo. Elas nem limparam o chão. Imagina o caos que a Debocê fez depois. Porque tinha tantos leques de armas ali, sendo que não tinha mulheres mosqueteiras. E nessa época os leques eram apenas usados pelas mulheres. A não ser na China, ali na Ásia, mas... ali elas estão na França. Então, algo tinha as coisas de fita também. Como essa sala é mega secreta, você tem várias janelas. Ninguém via do lado de fora as janelas e se perguntava de onde era. Ou então via elas treinando lá dentro. Helene joga a Corinne e a espada do meio. Mas depois a espada do meio ainda está lá. E é essa a que Helene pega pra si, deixando parecer que a espada que ela jogou foi a da direita. Mas podemos ver que não foi isso que aconteceu, não. Não foi assim que aconteceu. E quando Viveka pega as fitas, a espada do meio ainda tá lá.
e as outras duas é que sumiram. E dá pra saber que é a do meio, porque se fosse a da esquerda, era pra ela estar nessa madeirinha aqui. Mas quando Helene pega a fita de Viveca, a espada da esquerda voltou. Helene desce e não é sinal da espada que ela fincou na mesa, mas quando ela puxa a Viveca, a espada está lá fincada. Só que quando a Aramina vai até as armas, a espada voltou a ser a do meio e quando ela pega os leques, as 3 espadas estão de volta no lugar, assim como as fitas que Viveca pegou. Não faz sentido. René estava do lado das armas, mas ela não aparece quando a Aramina vai pegar os leques. E quando o leque está voltando, milagrosamente quem está mais perto das armas é a Corinne, enquanto René está bem longe. Sem contar que a fita não está nem no lugar das armas e nem nas mãos de Viveca. Outra coisa que não está no painel de armas são as fundas que ficam bem no canto da direita, e agora não tem nada. Tudo bem que a funda não dá pra ver direito, mas dá pra ver que ali não tem. E não há sinal da mesa que Helene e Corinne subiram pra duelar. Outro erro é que não parece ter nada nas mãos de Helene, mas depois ela usa a espada. René então pega uma funda, mas ela está toda fechada, diferente das outras que estavam ali, que a parte de baixo estava aberta. Quando Helene pega a bolinha, as espadas do meio e da esquerda voltam a aparecer no mesmo lugar, e os leques de Aramina e a funda de René somem de suas mãos. Cortou a cena e eu ainda não achei a mesa que elas subiram pra duelar. Talvez seja invisível. Quando elas estão treinando, o painel de armas fica oscilando entre estar fechado e aberto. Mas como tem quebra de tempo, até pode ter uma explicação, mas mesmo assim. René está treinando com um arco, mas onde que ela pegou esse arco, sendo que só tinha 2 arcos e os 2 arcos continuam no painel atrás dela? Durante o treino, a Corinne tá lá se desviando dos obstáculos, só que quando ela pula, a perna dela transpassa a madeira de cima. Lince negra. Ia doer, viu? Se fosse na realidade, ia quebrava, viu? Aquilo quebrava e ela podia quebrar o pescoço embaixo, já que tava passando os 2 ao mesmo tempo. Ela não tava preparada, dá pra ver que ela não tava preparada. Quando elas perguntam se já são mosqueteiras, estão em uma ordem: Aramina, Viveca, René e Corinne. E quando Helene vai embora, elas estão em outra ordem: Viveca, Aramina, René e Corinne. Helene vai embora usando o painel de armas. E como bem sabemos, o painel fica nesse canto aqui. Ou seja, fica atrás das meninas. Mas quando ela vai embora, as meninas ficam olhando pra frente, sendo que a Helene está saindo por esse quadradinho. Ela não tá nem olhando pro lado, não tá nem olhando pra trás, ela tá olhando pra frente. E a Helene tá indo pelas costas delas. Acho até legal mencionar que os quadros lá é D'Artagnan e os 3 mosqueteiros separados. Isso mesmo. E a Corinne em nenhum momento, meu pai! Né? É, acho que ela nem lembra do parede, porque ali o pai dela era jovem, ela não sabia como era. Não tinha fotos naquela época pra mostrar, olha como era seu pai. Um detalhe muito legal. Sem contar que durante o treino, o quadro é que está aparecendo, mostrando o quadro e não o painel de armas. Mas quando a Helene vai embora, é as armas que estão à mostra e ela sai virando o quadro. Vai entender. Outra coisa, Helene estava com a espada na mão, mas quando sai já está com a bengala. Foi magia! Além de que no painel só tinha 5 espadas, 2 em cima e 3 embaixo. E como as 5 estavam com as espadas, não era pra ter nenhuma espada ali. Mas quando ela vai embora, tem uma espada no painel. Quando mostra o balão de longe, Louis está andando de costas e acenando os braços em direção ao balão, como que para acalmá-lo. Quieto, lanche! Quieto, lanche! Mas na cena seguinte, ele está andando de frente e com o diário na mão. O Louis fez ontem o primeiro protótipo dele com um balão de 15 centímetros. Pra no outro dia estar fazendo o teste com um balão de mais de 10 metros, com a cúpula lá, a parte de baixo, de ouro, detalhado, tudo bem costurado, tudo bem arquitetado. Não, que coisa. Com as alavancas, tudo em um dia. É, isso que me... Porque ele trabalha sozinho. O que me pega é ele arrumar um negócio a gasolina, os negócios, entendeu? Não, de vela foi pra um mecanismo mega... É, ele construiu o mecanismo todinho, puxa a alavanca e aumente, né, os trecos. Como? De vela pra isso, como? Tudo bem que até mesmo o Rico, até o Duque mesmo, era só 2 agulhetas, mas demorou um dia todo pra fazer a agulheta. O Luiz consegue fazer um balão em um dia. E como é que tem velas acesas na mesa do Luiz se estava ventando? E ele escreve bem rápido com pena, né? Tanto ele quanto a René e o Serge. Como era pena, né? Era tinta. Era pra escrever muito devagar. Mais ou menos assim, ó. O balão estava preso em 4 cordas, mas mostra só 3 sendo cortadas e depois o balão sai voando. E isso o Felipe, tipo, todo aquilo que a coisa construiu, tava literalmente flutuando, mas o Felipe insistia em falar, o homem nunca vai voar. O Bertrand lá, ninguém fica impressionado, ninguém para, nenhum curioso pra ver o balão do príncipe. Tá todo mundo seguindo a sua vida. Não, então porque o homem nunca vai voar. O Lu é tão distraído pro Bertrand ter ido lá, cortado 3 cordas e ele não ter visto. Porque olha só, mano... Ninguém, cadê a guarda pessoal? Cadê os mosqueteiros? Não, é porque, tipo, não tem nenhum lugar pro Bertrand se esconder, nenhum. Eu posso até dizer que o Bertrand foi lá, conversou... príncipe, que conversou legal. enquanto, tipo, fala mais pra mim, enquanto o príncipe tava distraído aí, que ele foi cortando. Mas no livro mostra que ele foi escondido.
o balão sai voando em direção à tenda dele, e podemos ver um pouquinho da tenda ali. Mas quando os mosqueteiros tentam pegar, não há sinal da tenda dele em lugar nenhum. E eles estariam bem do lado da tenda, se não em cima da tenda. Porque o balão estaria passando por cima nesse momento, né, da tenda. Não, sabe o que é interessante? O vento levou também. Que a tenda, esse negócio era pro príncipe não pegar sol, essas coisas assim. Só que não tem espaço pra ele ficar. A tenda é só pra mesa. Não tem tenda pro príncipe ficar embaixo. Corinne então corre para salvar Louis. Mas se notarem, o balão já estava na altura do telhado enquanto ela estava correndo. Tanto que já estava até perto da ponta ali da torre. Mas na outra cena está convenientemente na mesma altura de Corinne. E ainda no meio da ponte. Além de antes, a escada está virada em direção à ponte e agora está na direção oposta. Mas quando Corinne começa a tentar mudar a direção do balão, a escada já está de novo do lado da ponte do castelo. Então como a Barbie conseguiu mudar a direção do balão se o vento estava forte? O balão pesava mais de 500 quilos, 1 tonelada e 200 gramas. O Louis fazendo o peso do lado oposto. E ele pesava mais que a Barbie. Tava lá do lado oposto, ajudando o balão, ajudando o vento. O vento se mexendo. E a Barbie, apenas com 50 quilos, conseguiu mudar o curso do balão. Sim, porque a Barbie pesa 50 quilos. 54 de vez em quando. Não, meu peso é constante. E o cabelo do Louis é antigravidade. Ou era o gel que era muito forte. Esse cabelo entupidinho de gel. Entupidinho de gel? Corinne então tenta ajudar o príncipe, mas ela acaba soltando a escada pra aumentar o fogo do balão. E o príncipe não cai, não dá tranco na escada. Sem contar que quando ela vai dar a mão pra ele, ela também solta a escada. Então era pra ele cair também. Aí ela ia olhar, tentei ajudar. E, gente, eu não sei não, mas pelo que eu sei, não é bem assim que desce do cavalo, não. Eu não lembro de descer com a perna pra frente. Dá. Mas eles que no livro o Portos fala, você tem que montar como mosqueteiro, você tá montando como fazendeiro, você tem que montar como uma pessoa de classe. Vai descer do cavalo errado? Os mosqueteiros. E eu não sei direito se é um erro, mas os mosqueteiros que tentaram ajudar o Louis tinham uniformes vermelhos. Mas depois são 2 mosqueteiros azuis que vão ajudar ele. Sem contar que a vida do príncipe tava em jogo. O príncipe prestes a virar rei. Tava lá quase morrendo. Era pra vir um batalhão inteiro de mosqueteiros atrás do Louis. Mas apenas 2 mosqueteiros aqui vão. Melhor do que nada. Corinne passa pelos cavalos, mas depois passa por eles de novo quando mostra a visão de Felipe pela luneta. Sem contar que eles tinham caído perto de muitas árvores. Tinha árvore pra todo lado. Mas na visão de Felipe só tem umas 3 árvores perto de onde eles estavam. E umas outras ali um pouquinho mais longe, mas como eu disse, tinha um monte de árvore antes. Foi o que eu falei. A Corinne depois e o Louis voando lá com o balão por cima da cidade, tanto que eles param por cima da cidade. E ninguém parou pra ver. Ninguém, porque aquilo acontece todo sábado. Gente, até aqui, foi quando o é São primeiro... João, todo mundo para. Olha o balão! Hoje em dia, no século XXI, a pessoa para pra olhar o balão quando vê. Imagina quem tá vendo pela primeira vez. É, bruxaria. Foi magia. Fui tirado do chão pelo meu irmão. É. E ninguém parou, né? Ninguém. É impressionante. Nem o Felipe tá mais preocupado em matar ele que ver as descobertas. Uau, ele conseguiu. Não, eu mesmo vou ter que matar o príncipe. Ele tá preocupado. O que esses caras estão tomando aí? Foi ela que salvou o príncipe. Você de novo, loirinha. Você salvou o príncipe? René com a voz da Viveca. Pra comparar aqui a voz dela original. Máquina voadora? Eu pensei que ele só estava testando. Aramina, todos os garotos são um sonho pra você. Corinne tira a pedra do bolso invisível de novo. Engraçado que ela vive andando com essa pedra, né? Quando Corinne chega, as meninas ficam na ordem Viveca, Aramina e René. Mas depois elas trocam e a ordem fica Viveca, René e Aramina. Madame Helene fica falando com a mão livre, que é a esquerda. Mas porque ela tá com a espada na outra mão. Mas depois ela levanta a mão direita e está sem a espada. Enquanto uma espada surge nas mãos da Corinne do nada. É como se ela tivesse dado a espada dela pra Corinne, mas em nenhum momento mostrou essa troca. E agora sim eu consegui ver a mesa que elas subiram. Então elas voltam a treinar com as espadas. Mas como a gente já disse, só tem 5 espadas, mas as 5 estão atrás de Helene. Então de onde são essas 4 espadas que elas pegaram? Enquanto Viveca desfila na mesa, as mãos de René estão passando o cesto em cima da mesa. Sem contar que vemos René do lado desse cesto. Mas na cena anterior ela não estava ali. E porque ela está polindo o garfo, a Alicia está longe da pia e longe da prataria. Eu não sei, mas tá tudo estranho. As 5 com espadas na mão de novo, sendo que todas as espadas estão no painel. Miette estava perto da perna de Viveca, mas depois está perto de René e na frente de todas. E do que elas suspeitaram pra se esconder ali atrás dos caixotes sem mais nem menos? É pra fazer referência ao D'Artagnan escondido pra espiar na vida dos outros.
a gente pode ver que a Barbie nunca usa óculos. Não queria usar óculos. Ela não tem miopia, diferente de Caçador de Diamante. Porque aqui, a Corinne consegue avistar uma pedra e uma adaga em movimento no escuro e a 10 metros de distância. E ainda ela sabe, é compatível com a minha. Né? É compatível com a minha. A pedra encaixa. Ela ainda vai que tá faltando uma. Em um segundo, eles colocaram os 2 baús na carruagem. Só notem a Miette correndo toda estranha. Vamos notar esse mosqueteiro que faz o trabalho dele muito bem. Que eu não entendi até agora porque como é que ele consegue levar esse baú com a mão flutuando desse jeito. E o que um monte de fruta estragada está fazendo na porta do palácio? Miette é jogada na carroça da esquerda. Mas quando dá close nela, do lado dela não aparece nenhum dos caixotes que tinha na cena anterior. E quando mostra a Corinne, daria pra ver a Miette na carroça. Viveka se vira e mexe em um manequim. E ela fica mal tempão mexendo nesse manequim. Mas depois esse manequim some quando elas vão concordar com Corinne. Todas de acordo? De acordo! De acordo! De acordo! A Viveka falando com a voz da Aramina quando elas concordam com Corinne. A Aramina concordou 2 vezes porque ela achou que a Corinne não tinha escutado ela da primeira. A pele de René está mais clara nessa cena. Eu acho que é o erro que todo mundo mais fala desse filme. E como que elas conseguiram comprar tecidos dessas cores? Sabe quanto eram presos disso daí? Mas será que tem dedo do alfaiatezinho aí? Eu sei que foi pra efeito dramático, mas por que Felipe colocou a máscara sendo que ele ainda ia trocar de roupa? Corinne estava com um lumière na mão, mas depois não há sinal de onde que ela colocou esse castiçal. Quando a Aramina e as outras planejam o que fazer, atrás dela está vindo um casal de uma moça de vestido vermelho. Mas quando Corinne fala seu nome, atrás dela o casal mudou e agora o vestido da moça é laranja. E eles estão quase chegando nelas. Mas há tempo de todas elas falarem seus nomes e eles ainda não chegaram nelas. E quando a Aramina foi falar seu nome, atrás dela o casal não é mais o de vestido laranja, voltou a ser o de vestido vermelho. Se notarem bem, a de vestido laranja foi lá pro fim da fila. Quem soltar um pum, vai lá pra trás do fim da fila. Mas quando elas estão descendo as escadas, os 2 casais trocaram de novo de lugar. E agora a de laranja está na frente e a de vermelho lá atrás. Quando elas descem as escadas, o homem que anuncia nomes está no topo da escada. Mas na outra cena, o homem sumiu. Quando descem as escadas, a ordem é Aramina, Corinne, René e Viveka, em ordem alfabética. Mas quando chega ao final, a ordem é Aramina, René, Viveka e Corinne. E tá em ordem alfabética mesmo. A gente tá em ordem alfabética mesmo, até contando com a Miette que tá embaixo da Corinne. Como a Miette conseguiu descer as escadas embaixo do vestido da Corinne? Desceu igualzinho a Shiva. Era pra Corinne ter tropeçado nela, né? As 2 meninas falando que elas têm os vestidos mais bonitos da festa. Mas na festa vemos vários vestidos iguais. Não são os vestidos iguais, mas parece que elas têm umas 20 irmãs gêmeas. Corinne estava perto da parede, mas depois está todo mundo bem no meio do salão. Já quando Luiz escolhe Corinne, elas estão de novo perto da parede. E eles já começaram a dançar ali mesmo, mas na cena seguinte estão bem no meio do salão. O pior é notar que René e Aramina estão bem no meio do salão e nem estão se tocando que estão atrapalhando a dança, porque os caras estão atrás delas fazendo o arco das espadas. Então elas estão bem no meio do salão e tá nem aí. Além disso, a pedra principal do colar de Aramina está meio bugada nessa cena. Ele girando e não dá pra ver nem pela visão de Corinne, nem pela de Louis, onde estão as mosqueteiras. Elas sumiram! De onde esses caras vieram se a única entrada é aquela ali? E por falar em entrada, cadê a escada dessa torre? Sem sinal das 3 ainda. E pausa pra gente ver o cara com o sapato de pompom igualzinho a de Kerbel. Eu geralmente só uso na minha casa. Os caras das espadas estão girando em volta de Louis e Corinne, mas depois eles somem. Engraçado é que não conseguimos ver nenhuma das outras 3 dançando, mas na cena seguinte, Aramina está dançando bem próxima de Corinne e Viveka e René também estão dançando. Vocês voltaram! Tecnicamente, nós não saímos. E nem o Felipe a gente consegue ver dançando, só quando dá o close. Isso porque ele já tinha chamado a moça pra dançar. Tinha uma galera conversando ali na escada, mas depois não tem ninguém na escada. E ninguém viu a briga da Corinne e do Felipe. Na verdade, a moça do lado da Corinne viu, mas ficou por nada mesmo. Até o Luiz virou pra olhar, mas também não deu em nada. Gente, eu morro de rir de ver que pra afastar a espada do Luiz, a Corinne chutou a espada na direção do Luiz. Já pensou se a espada pegasse bem nas costas dele? Aí ela ia olhar e falar, não, tentei ajudar. Corinne, Viveka, Aramina e René usam salto altos no baile, mas quando se transformam em mosqueteiras, estão de botas. Botas de cano longo e um lindo par de brincos brilhantes. Dá pra ver que é salto alto, porque dá pra ver até a pele ali delas, então... Lembra que a pedra de Aramina estava bugada? Por quê? Pois parece que deu ruim. Pois quando a Aramina se transforma em mosqueteira, a joia no meio de seu colar está faltando. Deve ter caído. No baile, a Corinne está de cabelo solto, mas quando ela se transforma, está de coque. Deveria ser aplique. E devemos lembrar que a transformação delas não é mágica. Tem lá os brilhos, mas não é mágica. Ela é só efeito visual. E também uma capa surgiu do nada, nem mostrou o movimento delas colocando a capa. Não tinha nem no vestido de baile delas. Pelo menos na boneca elas usam a saia como a capa. Então,
Então. Algo de errado não está certo aí, não. E fora que os tecidos que ela joga no chão não aparecem. O tecido Verdade. do vestido, o tecido da capa não aparece mais, sumiu. Verdade verdadeira, não tinha lembrado disso, não. E tem uma coisa também que me irrita, toda vez quando o mosqueteiro cai, quando a Viveca puxa ele, o coisa do chão tá errado, assim, ó. As linhas do chão. Tá casando. Mano, me irrita aquilo. E como que a Corinne fez esse salto sobre o cara e não esfaqueou o cara no processo? Eu sei lá. Pensando bem, não tem nada a ver. Os figurantes têm sombra no chão enquanto estão fugindo, mas no vestido da mulher tem a sombra do cara, mas no chão não. O chão era de fundo verde. O homem que vai enfrentar Viveca tem sombra, mas os figurantes atrás não. Durante o baile, vemos os músicos tocando, mas em nenhum momento mostram onde eles estão. Mas quando o René pega o violino, mostra que eles estavam bem no meio do salão. Mas como se não deu pra ver eles em nenhum momento? É mentira que eles estavam no meio Todo lá. mundo corre pra fora, tipo, né, até as pessoas de classe, os duques e a duquesa lá de classe, não, porque eu não sou de correr, mas eu vou correr pela minha vida. Mas os músicos que são plebeus, que estão mais acostumados a correr pela vida, não correm, eles se escondem. É que eles estão acostumados a ser o... do Titanic lá. É, nem pra ser... Não, eles não servem pra nada. Nem pra ser igual o Titanic de ainda proporcionar a música. E também não foge. Nem pra eles tocar uma música de ação. Né? Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. E quando o René pega o violino, do lado do cara tem um violoncelo. Mas quando ela devolve o violino, não tem sinal algum do violoncelo. Quando a Helena está varrendo o chão, à sua frente tem uma maçã e uma tigela bem no canto da mudança do piso. Mas na cena seguinte, Helena já está na frente da maçã e da tigela. E os objetos estão bem mais no meio do corredor do que antes. Mas quando ela derruba os caras, já estão no canto de novo. Quando entram nas passagens secretas, estão com armas nas mãos, mas depois estão sem as armas, menos Corinne, que ainda está com sua espada. E do nada, Corinne aparece com uma tocha na mão, ou seja, as duas mãos ocupadas. Mas quando ela aponta, não tem nada na mão dela. Mas depois, a Corinne está com a espada na mão dela de novo. Felipe erra o bote e a espada fica presa, mas na cena seguinte não vemos a espada. Tá, até aceito as meninas tirarem coisas do nada. Mas de onde a Miette tirou essa espada? Ela não tem bolso, criança. Ela tava correndo de 4 antes, não tava com ela a espada. Olha o jeito que os mosqueteiros estão correndo. Só olha, bem engraçado. E o Alexander está com a cela sem motivo nenhum, porque ele tava no estábulo, porque colocou a cela. Felipe dá um pulo enorme no telhado, bem longe da varanda, eu diria. A bainha da espada de Felipe muda de cor, de azul para cinza. Mas como ele tinha perdido a espada no baile, é capaz de ter pego outra. Sem contar que o bicho burro, que ao invés de matar o Louis e aproveitar que ele tava de costas, não, vou me revelar pra você. Vou te levar para o passeio. Olha só o elevador. Corinne não conseguiria puxar essa cortina pelo peso e nem fazer o salto, porque a gente já falou, né? Porque, gente, não faz sentido, gente. Não faz sentido essa cena. Mas é épico demais, então não vamos entrar em detalhes, em detalhes da física. Depois de aterrissar, as botas de Corinne estão uma mais alta que a outra. Duvidoso o trabalho da Viveca, duvidoso. Aramina grita o nome de Corinne e Louis nem escuta. É pra ele voltar, lá de Barbatana. Você é Corinne? Uma coisa que é muito interessante é que quando elas viram mosqueteiras, uma das únicas ali que elas não se curva é a René, porque a René é uma princesa. A René, ela não se curva, as outras estão lá, pro público, né, se abaixando, sei lá o que. A René só vai, tipo, tarde. É, tipo, não, eu tenho que mostrar que, tipo, eu sou humilde, aí ela baixa a cabeça, mas ela já levanta rápido. Não é igual as outras, vivem acenando rápido, fazendo os negócios, ela tá mais calma. E pra quem não sabe que ela é uma princesa, tem link aqui nos cards explicando a treta toda. Mosqueteiras, acabamos de receber uma notícia sobre um complô contra o rei. Louis acabou de ser coroado e já tem complô contra o coitado. E quando ela sai, não tem ninguém no palácio, mas depois tá cheio de novo. E percebam só as pernas da Viveca quando ela cavalga. As outras também estão, mas a da Viveca é muito pior. É engraçado que tem mais gente olhando elas ali como mosqueteiros do que balão, né? Porque quando o balão tava lá fora não foi ninguém, mas pra ver as 4 de mosqueteira, a cidade toda tá lá. É que mulheres mosqueteiras são muito mais impressionantes do que uma máquina que voa. Não é? Do que o 14 bis voando lá em volta da Torre Eiffel. É muito mais impressionante. E esse filme tem tantos erros que até nos videoclipes tem erros. Depois de Miette olhar para a câmera, podemos ver os gatinhos na ordem de Aramina, René e Viveca. Mas depois estão na ordem René, Viveca e Aramina. Os gatos das escadas e do lado de Miette somem. E na fila só podemos ver a sombra de Miette e não dos outros. E no videoclipe do filme, quando a Corinne aponta a espada, a manga do vestido está descosturada e podemos ver a pele dela. E esse erro só tem no videoclipe, não tem no filme. Trabalho duvidoso de novo, hein, Viveca? E no final, quando elas estão indo em direção ao pôr do sol, tem uma cena que não está de tarde, e sim no sol do meio-dia. E nessa cena, o cavalo de Aramina está branco e não amarelo. E esse filme tem tantos erros que até nos erros tem erros. Diferente da cena do filme, quando Louis chama Corinne para dançar, eles estão bem no meio do salão e não perto das paredes, além das ordens terem mudado.
Antes era René, Aramina e Viveca, mas nos erros está Viveca, René e Aramina. Quando Viveca se embola com as fitas, o cara que a desafia não está no mesmo ambiente que ela. Isso porque a Viveca está no andar superior, enquanto ele está no andar de baixo. E a gente consegue ver pelo fundo, tá? Isso acontece porque esse cara aqui é o cara que desafiou a René antes, e não o da Viveca. Então ali ele estaria vendo a René, e não um erro com a René, e não um erro com a Viveca. Alguma coisa não está direita. Corinne cai em cima de uma mesa de frutas. Mas onde que essa mesa tava antes, sendo que em nenhum momento no baile vemos essa mesa de comida? Sem contar que quem que vai comer tomate assim? As coisas de comida estavam no andar de cima, que mostra lá. Sim. E mesmo assim, em várias cenas não dá pra ver que tem comida lá em cima, porque tá só os caras lá. Então os caras que estavam lá eram os espertos, que estavam em cima porque estavam comendo. Ia ser a gente. A gente em cima pra não falar com ninguém e ir lá em cima. E quando elas estão fazendo a cena final, não tem ninguém atrás delas no palácio. Sendo que no filme mesmo tá cheio de gente. E quando eu tava editando esse vídeo, eu achei mais erros ainda. Quando a Corinne está lutando na escada com 2 caras, metade da cintura dela está invisível. Quando a Aramina está treinando com as flechas, a ponta de seus lecos estão verdes e não vermelhas. Quando a primeira corda se parte, a porta do estábulo está fechada, sendo que estava aberta antes e aberta depois. As cordas que seguravam o balão e estavam penduradas simplesmente somem. E quando o Louis vai falar com o passarinho, também não dá pra ver a corda que estava segurando o balão. E a gente falou do pulo do Felipe, mas não do Louis. Praticamente a mesma distância que os dois pularam. Esses caras deveriam se inscrever no salto à distância. E o cabelo da Aramina fica transpassando seu chapéu várias vezes, tanto nos erros como no filme. E o erro bônus é essa cena aqui. E esse é o segundo erro bônus de hoje. E se você viu o erro, comenta aqui que você pode aparecer no próximo vídeo. E por aqui acabaram os erros desse filme maravilhoso. Com espadas que somem e aparecem, roupas descosturadas, as pessoas não se impressionando pela maravilha do voo, pessoas que somem e aparecem, e muito mais. É só assistir o vídeo de novo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Agora eu tenho que ir pra outro lugar. Se você gostou desse vídeo, dê um like! Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like! Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe! E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Ou nos siga no Instagram, @hipopoticamente. Tchau!